inscreva-se aqui no canal, caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui, né? E a gente vai falar um pouco mais sobre o estádio do Flamengo. Tem gente dizendo que o Flamengo dá o pontapé inicial para a construção do estádio, e eu conversei com uma pessoa muito importante hoje no Flamengo, né? E também eu vou acrescentar informações publicadas pelo companheiro Rodrigo Matos, e é tudo que o Rodrigo Matos publicar, você pode confiar, porque a fonte é boa, né, na história dele. Mas assim, esse estádio do Flamengo, eu até questionei essa fonte sobre a possibilidade, né, de o Flamengo, já deu um pontapé inicial e tal, um estádio de 2 bilhões. Ele falou, não, é um estádio de mais de 2 bilhões, toda a obra, tá? Eu não estou falando só sobre erguer o estádio, toda a obra custando mais de 2 bilhões, eu vou dizer que está bem mais do que 2 bilhões, tá? E o acordo com a prefeitura, que foi um golaço, né? Ele dá o tempo ao Flamengo de se organizar para arrecadar o dinheiro necessário para construir um estádio, né? Então, o que dizia o acordo anterior com a prefeitura? Que o Flamengo teria de erguer um estádio até 2029 no terreno do gasômetro, que já é do Flamengo. E aí, o Flamengo, né, o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o BAP, e o Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, assinam um acordo em que esse prazo que tinha sido estipulado passa a não existir mais. Ou seja, o Flamengo tem todo o tempo do mundo para se organizar rumo a esse projeto, né, que é um sonho de qualquer rubro-negro. Agora vem a parte, tudo bem, a gente está falando aqui de uma obra portentosa, né? Seria uma obra com valor mais alto do que qualquer estádio que foi erguido, inclusive para a Copa de 14 no Brasil. O estádio mais caro foi o Mané Garrincha, que custou aí na casa de 1 bilhão e 800 milhões de reais, tá? Então, vamos lá. Quais são aí? O Rodrigo Matos destrinchou isso tudo direitinho, dando crédito a ele também nessa história, tá? O acordo, em primeiro lugar, favorece o Flamengo a conseguir esse dinheiro, né? O faturamento do Flamengo deve ficar na casa de 1 bi 700, 1 bi 800, na melhor das hipóteses, beirando os 2 bilhões de reais, quem sabe, mas de acordo com a reportagem do Rodrigo Matos, 1 bi 700 é a estimativa, tá? Então o Flamengo vai precisar de dinheiro novo entrando, vai precisar de dinheiro novo, tá? Eu me lembro, eu já trouxe essa informação aqui algumas vezes, mas vale sempre compartilhar com vocês. No dia do lançamento da campanha do BAP, né, no Teatro Casagrande, no Rio de Janeiro, eu estive na cerimônia, então eu conversei com o Rodrigo Tostes, até gravei com o Rodrigo Tostes para o Band Esportes e aqui para o canal também, sobre como o Flamengo, onde estaria o dinheiro para a construção do estádio. Ele falou, Rodrigo Tostes, que foi vice-presidente de finanças do Flamengo, um cara que sabe muito tal, da questão financeira, né? De repente o dinheiro está dentro do Flamengo, mas precisa ampliar o faturamento, precisa aumentar muito para que isso não comprometa o desempenho esportivo, que eu acho essa uma condição sine qua non, né? Não comprometer o desempenho esportivo, tampouco comprometer as finanças do clube, né? E ninguém vai fazer uma loucura dessa, vou construir um estádio, não sei o quê. O que me parecia até uma manobra muito arriscada do então o presidente Rodolfo Landim, né, com esse prazo até 2029 para erguer um estádio. Eu acho que era uma coisa, eu acho não, me parece cada vez mais que era uma decisão um pouco imprudente até, né, diante das condições financeiras do clube. E não havia um projeto para isso, imagina, aquela maquete, né, que foi divulgada nos estertores ali da campanha, a eleição do Flamengo no ano passado, né, que tinha o BAP, o Rodrigo Dunche e o MGM, né, o Maurício Gomes de Matos, disputando a presidência. Ele pareceu ser a bala de prata para a tentativa de eleição do Rodrigo Dunche, que era o correligionário do Rodolfo Landim, né? Então, é isso que aconteceu, tá? Uma outra questão muito importante que o Rodrigo Matos traz o Flamengo obteria um empréstimo, contrairia um empréstimo, ou seja, você pega um dinheiro no banco, fala, o Flamengo tem todas as garantias para conseguir um empréstimo no valor, e aí pagaria paulatinamente num financiamento. É que nem você comprar sua casa, seu carro, tal, teria um financiamento com juros embutidos ali. Só que a taxa básica de juros, a Selic, está num patamar hoje de 15%.
Ou seja, são juros abusivos no Brasil. Então, isso compromete todo e qualquer planejamento. E lembrando que a taxa Selic ela é variável. Aí teria de ser um empréstimo, ainda que fosse firmado um empréstimo, um acordo para um empréstimo, um financiamento, que fosse com a Selic vigente do momento da assinatura do acordo. Né? Mesmo assim, já é uma coisa, nesse momento, que o Flamengo não considera, de acordo com a matéria do Rodrigo Matos, por conta da taxa de juros, que é muito alta, repito aqui, 15% da Selic, que é a taxa básica de juros definida pelo Copom, né, do Banco Central. Né? Então, é uma coisa que transcende muito o campo esportivo, né? O Comitê de Política Monetária do Banco Central. Eles se reúnem uma vez por mês para definir a taxa básica de juros do Brasil. Né? E quando a inflação vai subindo, eles aumentam os juros, aí contém um pouco a inflação. Bom, é um pouco de economia, que eu já estudei aqui e tal, então estou tentando trazer isso para você. Beleza? Outra coisa, não é descartável, evidentemente, que o parceiro possa ajudar o Flamengo, essa coisa toda, mas sem o Flamengo, evidentemente, virar uma SAF. O Flamengo não vai virar SAF. Isso não vai acontecer. O Flamengo não vai vender uma SAF para construir um estádio de futebol. Eu acho, aí não tem essa informação para cravar isso para você, que o objetivo do Rodrigo Nduch, de repente, seria fazer uma SAF com o Landim sendo CEO, não sei. Né? O Landim estaria envolvido, de certa forma, na gestão do Rodrigo Nduch, que tá tudo certo, ele legalmente poderia fazer isso e tal, mas a SAF, nesse momento, é absolutamente descartada no Flamengo, que para mim é um acerto, porque o Flamengo passaria a ter um dono, né, com a SAF. Você vê o caso, por exemplo, os casos de SAF no Brasil são desastrosos, todos eles. Né? O do Botafogo é uma bomba relógio que vai explodir a qualquer momento. O Fluminense está vendendo sua SAF por um valor irrisório, para ter um aporte, olha só, de R$500 bilhão em 2 anos. Ou seja, 250 milhões de reais por ano. Isso não é nada. Isso não é nada. Tá? Então, o Vasco, a SAF que é um desastre. A do Fortaleza está aí para cair para a segunda divisão do futebol brasileiro, do Atlético Mineiro, um clube completamente endividado, que tem como os donos da SAF, os 4 R's, Ricardo Guimarães, Rubens e Rafael Menin e Renato Salvador, como os credores do Atlético Mineiro. É uma situação mais grave ainda.